Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui também com mais um vídeo no canal do Verdão, trazendo sempre as últimas do mercado da bola, as notícias do Palmeiras por aqui. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque tem mais informações aí do mercado da bola bem agora, aqui no canal. Comenta aí também, eu quero seu comentário aí, avante mercado, se você tá afim aí de estar por dentro do mercado da bola, no maior do Brasil. Todos os atletas se cuidaram, né? Não tivemos nenhum atleta que fugiu do que foi previsto, né? Do que foi programado junto com a equipe da preparação. Então a gente está muito satisfeito, já parabenizamos, mas sabemos que tem muito trabalho, isso é só o começo, vai ser uma temporada longa, esperamos que bastante exitosa, como foram as últimas dos últimos anos, e sem dúvida isso é um passo importante para que a gente consiga atingir esses objetivos. Já começou, já filmar. Ei, La Concha. Ei. Bom dia, beleza, Zé? Feliz ano novo, irmão. Arthur. Bom dia aí, mano. Feliz ano novo. Oi, amigão. Ô, Jaru. Sacanagem. Essa minha cara feia. Tem que ficar sério. Vambora? Tudo bem? Certo, feliz ano novo. Gabriel. Beleza, irmão? Beleza, irmão? Vacilão esse, mano. Bom dia, beleza? Vamos lá, feliz ano novo, irmão. Feliz ano novo. Tamo junto. Muitas conquistas aí pra nós. Amém. Fala, meu pescador de mentira! Bicho mentiroso desse cara aqui, velho. Bora, filho. Suando. Oi. Feliz ano novo, irmão. Prepara que o Palmeiras voltou. O Corinthians fazia, que o Santos fazia, e hoje a grande referência é o Palmeiras.
Aí, parabéns ao Palmeiras, que estreou muito bem na Copa da São Paulo Futebol Júnior, que por sinal é o grande candidato a ganhar o título, né? Até por tudo que o João Paulo, diretor do Palmeiras, faz no futebol brasileiro. Ele é um dos melhores, é o melhor. Tanto é que o Estevão aí fez 2 gols. Os jogadores do Palmeiras já estão quase que afinados em relação a isso. O Palmeiras ganha tudo nas divisões de base, coisa que o Corinthians fazia, que o Guarani fazia, que o Corinthians fazia, que o Santos fazia. E hoje a grande referência é o Palmeiras, que por sinal o Palmeiras sempre foi o time de fazer goleiros, né? Zete, Veloso, Leão, né? Marcos, né? Todos eles, Serjão. E agora os caras estão foda, irmão. Olha, uma baita contratação. Eu tava pensando como é que o Abel pode montar esse time, Exatamente, né? isso. Muitas vezes ele pode montar o time com o Piquerez e o Caio Paulista, cara. Caio Paulista era um ponta. Né? Com o Diniz, né? O aí Diniz que o colocou na lateral esquerda, O Diniz, inclusive, fez, entre aspas, 2 laterais esquerdos, né? O Caio Henrique, foi convocado para a seleção, que tá machucado, e o Caio Paulista. E aí, mas como tem lá o Piquerez e o Vanderlan, pode ser que ele seja um ponto. E a contratação do Caio Paulista, Flavinho e amigos, é o seguinte. Primeiro, porque o Piquerez pode ser negociado... Não, nessa janela acho que não. Mas na do meio do ano, é uma grande possibilidade. O Piquerez vai jogar a Copa América. Seleção uruguaia. Vai desfalcar em muitos jogos importantes o Palmeiras. Então, o Palmeiras se preparou muito bem. Mantém lá o Vanderlan, continua dando rodagem ao Vanderlan. Que agora vai perder um pouquinho mais de espaço, mas assim que o Piquerez estiver na seleção uruguaia, ele segue sendo ali o reserva imediato da lateral esquerda. Sobre o Arthur, só uma curiosidade. Pode melar o negócio, viu? Sim, mas olha só, esses negócios do futebol são esquisitos, né? Tô querendo dizer nada, estou falando que eles são esquisitos. O Arthur foi pro Bragantino em janeiro de 20 por 6 milhões de euros. Sim. E na cotação atual é praticamente o preço que o Palmeiras pagou nele. Então o Palmeiras já tinha ganhado. Aí o Palmeiras paga 8, paga um pouco mais. Mas é o que eu falei, você tem a alta do dólar. Estamos falando do mesmo valor claro. no euro, a mesma moeda. Isso tá dando o quê? 36 milhões na primeira, 48 na segunda, quando ele volta pro Palmeiras, agora ele tá indo por 80. Exato. Então olha só que coisa louca. O Arthur foi pro Bragantino por cerca de 30 e poucos, veio pro Flamengo, veio pro Palmeiras por cerca de quase 50 e tá indo agora pro Zenit por quase 80 ou 80 milhões de reais. Cara, eu queria entender... As coisas valorizam, que nem meus carros antigos, meu amigo. Você pensa que cada ano que passa, meus carros valem mais. Carros antigos, eu não nego a existência e o valor deles, mas assim, o Arthur... Eu sou negacionista em relação aos carros antigos. Mas o que o Arthur fez nessa temporada no Palmeiras... Primeiro semestre muito bom, pra ter só. um up, não teve, né? Não foi. No Palmeiras ele não foi o bambambam, né? Mas aí eu quero colocar uma discussão aqui. O time ajuda. O que eu quero dizer é que o time ajuda a valorizar o cara, né? E também a decisão do Abel, naquele momento, naquele mês em que ele perde o Dudu, entre a perda do Dudu e as partidas contra o Boca Juniors, né? A insistência com o Arthur pelo lado esquerdo. Exato, sim. Aquilo não fez o valor não é o que a gente está vendo na transação. Mas ele tornou-se um jogador de Arthur Bom é pela direita fechando o meio. Exatamente. Agora, será que também foi só essa mudança de posição? Ou a própria saída do Dudu também não tirou o potencial da equipe? Porque a gente tem que analisar esse ponto. Claro. Porque o Dudu era um cara que sempre jogou pela direita e foi pelo lado esquerdo. Tudo bem, não dá pra comparar termos de talento do Dudu com o Arthur, né? O Dudu tá 1 milhão de vezes acima dele. Então o cara vai se adaptar em qualquer posição e beleza. Agora, será que se o Arthur continuasse na direita sem o Dudu pela esquerda como foi, e colocasse qualquer outro jogador, ia dar o mesmo resultado? Poderia ter colocado, a gente falou N vezes aqui, o Hendrick, claro, o Rony. Mas assim, cara, vamos lá. Início do ano no Palmeiras era Hendrick na direita, Rony centralizado e o Dudu na esquerda. Dudu. Aí o Hendrick começa a perder espaço. Vem o Arthur. Então era fácil. Arthur, Rony e Dudu. Sim. Aí o Dudu se machuca. Coloca alguém no lugar. Coloca o Hendrick. Volta o Hendrick, claro. Você deveria ter feito. Desculpa, demorou muito. Ele teve um mês pra acertar esse ataque do Palmeiras pros jogos que realmente importavam. Depois que a gente viu que os jogos do Brasileiro de fato importavam, porque o Palmeiras acabou sendo campeão. Aí ele mudou. Aí ele mudou.
Ele foi dando com a cabeça na parede. Mas há uma informação que ele fez isso por causa do Facincani. Quando o Facincani faz aquela pergunta em La Bombonera, ele fala assim, só porque o Facincani falou, eu não vou colocar o moleque. Então, teimosia. Facincani, se o Arthur, se melar essa negociação, o Arthur fica ou no Palmeiras. Ou tem alguém mais interessado? Não. Fica no Palmeiras. Aí o Palmeiras mantém o Arthur e fica com o valor ali guardado para uma eventual situação. Não fica com o valor guardado nenhum. Não vai entrar valor nenhum. Não, ficar com o valor, no caso assim, vai ficar com... Fica com um bom jogador, né? Fica com o jogador e bota alguém pra jogar. quieto, é isso, entendeu? Não vai ficar com o Siricuti Deixa eu ver aqui mais aqui. O Caio Paulista já falamos. Agora, o Caio Paulista, é importante dizer... Aliás, é uma coisa que eu tenho visto, né? Quando a gente vê a manifestação do torcedor do Palmeiras na rede social, o que vocês estão rindo aí? Você, porque eu tava falando, você já me... o Caio Paulista... A gente não discutiu. Discutiu o Caio Paulista durante 10 minutos. Qual é o problema do Caio Paulista nas redes sociais? Não é o Roberto Carlos, é o Caio Paulista. Eu tô achando isso muito engraçado. Parece que o Caio Paulista... virou... Não de você, mas... Eu acho que a única coisa... a reação da torcida do São Paulo. A única coisa legal dessa história do Caio Paulista é a tretinha de torcedores do São Paulo. Seguinte, o Kevin, que é um jogador que surgiu com muito talento, principalmente na temporada retrasada, na temporada passada foi destaque também na própria Copa São Paulo, bicampeão do torneio, um dos artilheiros do Verdão e etc. Esse jogador que depois foi incorporado ao elenco principal do técnico Abel Ferreira, soma 11 jogos como profissional no Verdão e com um gol marcado, e que não foi no ano passado, foi há 2 temporadas, quando ele entrou no fim do campeonato de 2022 do Brasileirão. O Kevin, que muita gente achava que poderia ser a solução da ponta esquerda do Palmeiras, que muita gente pediu, inclusive nos jogos contra o Boca Juniors, lembram? Aqueles fatos novos para tentar mudar a partida, sair daquele esquema com a dobra de Mike e Marcos Rocha, Palmeiras voltar pro 4-3-3, tentar surpreender o adversário, sonhar naquela ocasião com mais um título de Libertadores. O Kevin, que acabou entrando no segundo tempo, fez uma quizumba danada no jogo, mas infelizmente tarde demais. Esse jogador já não faz mais parte dos planos do Palmeiras para 2024. Tudo porque, depois de 3 recusas, o Palmeiras acertou a 4ª oferta com o Shakhtar Donetsk. Acertou e aceitou. Portanto, o Kevin está indo embora do Verdão. Garoto de 21 anos, talentoso, um ponta esquerda, agudo, driblador, mas que... com os valores envolvidos, ficou muito difícil de, desta vez, recusar outra investida do futebol ucraniano. Então vamos falar a respeito desse assunto aqui no canal do Facincani. Vocês vão saber a minha opinião, se eu acho que foi uma boa, se eu acho que dava pra segurar um pouco mais, se era um garoto que estava pronto pra 2024, ou então é aquela venda na chamada interrogação, na grande incógnita, que é melhor nesse caso fazer a grana e depois ver o que vai acontecer do que qualquer outra coisa. Às vezes o cavalo selado não passa 2 vezes na frente, então é melhor abraçar logo pra resolver esse problema e aumentar o caixa para futuras aquisições do Verdão. Então, tudo a respeito do Kevin, vou falar nesse vídeo, mas sem antes também, claro, é o seguinte. O Shakhtar começou de mansinho. Ofertou ali cerca de 7 milhões de euros, Palmeiras disse não. Aí subiu para 9, Palmeiras disse não. Aí 10, Palmeiras balançou, disse não. E agora, uma proposta final de, no cash, 12 milhões de euros, mais um bônus que pode chegar a 16 milhões de euros. É isso mesmo. Não é 15, não são 15. 16 milhões de euros. Com esses bônus que o Kevin pode alcançar no futebol ucraniano. Então, como o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do jogador, porque ele conseguiu, nesse mês passado, adquirir 20% que pertencia ao Desportivo Brasil, clube que revelou o Kevin, depois o Palmeiras o absorveu para a base por cerca de 800 mil euros, o Palmeiras ficou com 70% desse jogador. Isso dá cerca aí de 8 milhões e meio de euros na negociação, podendo chegar a 10 milhões e meio de euros, e o Palmeiras, claro, discutindo o restante com o jogador. Portanto, é uma negociação que ela ficou muito difícil de dizer não. Primeiro porque o Kevin não era nem a primeira opção de reserva no Palmeiras para a temporada 2024, era daquela safra da garotada que seria a terceira opção
para entrar e quem sabe explodir nessa temporada. Não era uma certeza de que faria chover, mesmo sendo um garoto muito bem maturado, muito bem trabalhado, com a cabeça no lugar para aproveitar as oportunidades. Segundo, o Palmeiras não via no Kevin nesse momento um jogador tático ao ponto de executar as funções que o Abel gostaria, mesmo com esse tempo hábil para se aprimorar, mas o Abel vê no Kevin muito mais um atacante, muito mais um velocista do que um atleta que possa fazer outro tipo de esquema tático em campo e que ajude coletivamente o Verdão, e por isso ele foi colocado nessa condição. Terceiro, 21 anos, já praticamente uma idade limite para uma boa venda, e a gente sabe que o Palmeiras não perde esse tipo de oportunidade. Esses investimentos são colocados dentro do clube, inclusive até para valorização salarial do time titular, dessa base que tem dado tão certo nas mãos do técnico Abel Ferreira. E quarto, o próprio desejo do jogador que quer ficar mais próximo do velho continente, assim, claro, estando na Europa, mesmo na Ucrânia, nesse momento difícil, nesse momento ali de guerra com a situação que se envolve com a Rússia, o jogador acha que essa janela pode lhe colocar em uma vitrine mais próxima dos grandes centros. Então, todo esse casamento foi o que gerou essa ida do Kevin para o futebol da Ucrânia. Não está oficializado, não está sacramentado, mas está muito bem encaminhado naquilo que eu apurei. Todo mundo, todos os portais também na mesma informação. Infelizmente, eu sei que para o torcedor dói, mas na minha modesta opinião é o seguinte, tá? O grande problema não é vender o Kevin. O grande problema é que o Palmeiras precisa usar uma grana em algum momento para contratar um jogador que seja também um protagonista. Não só aquele cara de composição de elenco, que eu acho que o Palmeiras tem feito bem, as chegadas do Caio Paulista, do Bruno Rodrigues e do Aníbal Moreno, que esse vai vir para ser titular. Mas o Palmeiras precisa dar mais uma opção de um cara que chame responsabilidade junto com o Veiga, com o Dudu. Um centroavante que o Palmeiras vai precisar investir pesado, porque o Endrick vai embora, e o Endrick hoje é uma referência no futebol brasileiro. O Palmeiras precisa contratar aquele chamado camisa 10, que atua também como uma espécie de um ponteiro, nos moldes do que foi o Gustavo Scarpa, que hoje foi pro Atlético Mineiro, mas para dar uma opção ao Veiga e também pro lado direito do campo, caso de fato também se concretize e bata o martelo na negociação do Arthur, que também está bem encaminhada para ir embora pro Zenit da Rússia. Ou seja, então, o Palmeiras precisa em algum momento pegar essa grana e contratar alguém que mostre pro torcedor que o time tem respeito no mercado e que possa dar ao Abel Ferreira uma peça que o faça sorrir ainda mais. Então o problema não é vender um atleta que é um potencial, mas sim quem que o Palmeiras vai contratar. Então o temor da história, e que todo torcedor tem razão, é a gestão de mercado do Anderson Barros. Ela é muito ruim em muitos momentos para contratar alguém que possa também fazer com que o Palmeiras tenha mais segurança dentro desse elenco. Não é só viver da aposta do jogador mediano, daquele cara do banco de reservas, que nem isso eles tiveram a capacidade de fazer na temporada passada e que estão tentando consertar agora. Mas é buscar uma alternativa. Benjamin Roleiser. Tava acertado com o Benfica, o Botafogo tá tentando atravessar a história. Por que o Palmeiras não vai estar atravessando também junto com o Botafogo? Faz um esforço. O Rodrigo Garro, que foi pro Corinthians agora, era um ótimo meia. Outras opções também, o Pedro de la Vega, do Lanús, que jogava com o Flaco Lopes, era o melhor do time, esse sim um jogador de muito destaque, que o próprio Corinthians até sondou recentemente, indo embora para os Estados Unidos, ou outros jogadores que estão lá no futebol norte-americano, Thiago Almada, que faz essa função de meio campo, Sebastião Driussi, ex-jogador do River Plate, que também está no futebol norte-americano. Esses jogadores mais cascudos, esses caras podem ter um reinvestimento, que não é somente só na revenda, mas é um investimento técnico, um investimento num jogador de potencial de título, potencial que faz com que a equipe cresça. Então esse que é o grande temor, tá? A questão toda é, o Anderson Barros tem essa visão difícil, acho um cara de um network em muitos momentos complicado para esse tipo de atleta, de prateleira A. Para prateleira B e C é o básico do básico. Agora, e para prateleira A? É essa a resposta que ele precisa dar o mais rápido possível, em especial com essa venda de um jogador que, tudo bem, não é uma certeza ainda, mas poderia ser. Então, tudo bem, o Palmeiras faz a tática do cavalo selado,
passou ali numa boa proposta, vai embora, porque talvez se não der nada disso, o Palmeiras pode acabar perdendo valor. Porém, pro outro lado, tá na hora de ter uma resposta diferente. Tá na hora do Palmeiras também buscar para o técnico Abel Ferreira um jogador em um nível de Dudu, em um nível de um Endrick que vai embora e esse vai precisar ser reposto obrigatoriamente, de um nível de Rafael Veiga e de outros jogadores como o Zé Rafael, que tenha perfil de liderança, mas ao mesmo tempo de uma qualidade técnica, tática extremamente eficiente e o melhor de tudo, com gestão de grupo amplamente favorável para não tirar esse time do prumo. A ver, mas na minha modesta opinião, acho que essa venda do Kevin, pelos valores, fica difícil dizer não. Do marketing dos clubes quando vai lançar jogador, quando vai divulgar a contratação. Eu acho que o Palmeiras foi muito feliz na ideia. O Big Brother tá para começar e usou bem dessa marca aqui do Grupo Globo para trazer o anúncio do Caio Paulista, que agora, como vocês viram, oficial contratação do Palmeiras para 2024. Hoje aqui no Redação, nessa sexta, estamos recebendo Charles Gavan e o Tim Vickery e tá contratado. Caio Paulista agora, há 2 meses atrás, torcedor de São Paulo, Gavan estava confiante na renovação de contrato, foi um jogador importante para o Dorival. Já até discutimos há pouco se o Dorival está confirmado para a temporada no São Paulo, porque está assediado pela seleção. Mas, enfim, o Caio Paulista hoje é jogador, então, do Palmeiras, do rival. E vai, nesse momento, começa o ano, talvez não como titular do Palmeiras, né, nesse início de temporada. Teve até um episódio que a gente acompanhou pela imprensa, né, Camila? Do empresário do Caio, né, falando publicamente que a oferta de renovação de São Paulo não estava à altura do cliente dele, né, e nisso entra o Palmeiras. Eu fico um pouco assim impressionado às vezes, como nesse meio da contratação, tirar um jogador de um clube, tirar um treinador de um clube, sobretudo treinador e para o outro, assim, é liberado, não temos mais um respeito pelo adversário nesse sentido, né? Vale tudo, né? Futebol brasileiro, acho que futebol mundial, vale tudo, assim, é uma questão de quanto custa para tirar você daqui e botar para cá, né? Então, o Caio Paulista, que é um jogador que se destacou muito no Campeonato Brasileiro, como você acabou de falar, foi muito importante na campanha de São Paulo, está contratado pelo Palmeiras. É uma grande contratação, na verdade. E aí a gente pensa nesse início de temporada, Tim, porque é um Palmeiras que até aqui tem um titular da posição, que também é um jogador muito importante, que foi o Piquerez para esse time do Abel. Teria um reserva também o Vanderlan, mas são 2 jogadores que a gente entende desde essa procura do Palmeiras pelo Caio Paulista como uma posição que o Palmeiras imagina perder esses jogadores por negociação, né? Sim, a troca que a Abel fez na bem-sucedida reta final, né, para 3 zagueiros, sim, abre alas para uma ala, né? Caio Paulista é um grande triunfo de Diniz, o Fluminense, né? Entendendo que com aquela capacidade física que ele tem, ele pode fazer o corredor inteiro. Piquerez tem a Copa América, então, de qualquer maneira, vai precisar de reforços naquele lado. E eu acho, especialmente com mudanças para 3 zagueiros, eu acho muito interessante a presença dele. Você tem um pouco dessa... Eu entendi o argumento do Gavan, mas eu confesso que hoje, assim, no cenário de 2023... acho um pouco idealista, assim, imaginar que ainda existe alguma relação entre os clubes não sei, de respeito, não assédio aos jogadores do rival. Ainda tem um pouco essa visão. Eu confesso que estou mais para o cara ser profissional, enfim, trocar de empresa, ver o que ele acha melhor para ele. A gente está lidando com um cenário onde os clubes nem podem sentar para falar sobre o calendário. Não, o maior problema, então, entender muito uma irmandade entre os clubes, eu acho que utopia muito grande. Não vai rolar. Se dá para tirar proveito de uma lambança de vamos tirar. Porque aí as informações que a gente tem, né, da Joana de Assis, foi quem apurou muito e trouxe aqui no Redação algumas vezes essa história, é de que o próprio São Paulo falou em renovação, mas o tempo foi passando e não trouxe nada de concreto para o Caio, e aí vem uma proposta do Palmeiras que o balança e ele toma a decisão para a carreira dele. Mas acho que o torcedor ainda tem um pouco isso, imagino, e provavelmente se enfrentarão na Supercopa. Não sei se o Caio Paulista será titular no Palmeiras, mas teremos um confronto Palmeiras e São Paulo enquanto campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E, naturalmente, imagino o torcedor de São Paulo magoado com o Caio Paulista. Sim, isso vai acontecer naturalmente. Dentro deste ser aqui que vos fala, ainda tem um pouco do torcedor mais tradicionalista,
que gostava de acreditar que, assim, que tirar um integrante de uma equipe era alguma coisa muito delicada, Camila, né? Quando comecei no futebol, 6 anos de idade, e já quando aprendi a ler, logo quando me alfabetizei, as primeiras coisas que eu ia era pegar o jornal do meu pai e ir para o caderno de esportes, né? Eu tinha 7 anos e meio quando me alfabetizei, né? Então me acostumei um pouco com isso, com o respeito que os clubes ainda tinham em relação um ao outro, né? Respeito profissional nesse sentido, não que não houvesse transferências, né, desse tipo. Mas hoje é absolutamente natural, como a gente está falando aqui, a gente estava falando disso antes, né? Tirar o técnico do Real Madrid e colocar dentro da seleção brasileira, ou esperar o contrato dele acabar, ou pagar a multa rescisória, isso virou uma prática normal, né? No caso do Caio, acho que até você melhorou até um pouco, porque o São Paulo talvez não foi tão assertivo, né, em dizer, queremos continuar com você, fique aqui e está aqui a nossa proposta. Acho que eles, talvez, isso é o que a imprensa diz, esperaram um pouco demais. Aí, é claro, o Palmeiras, que está se reprogramando para esse ano e quer montar uma equipe, está sempre em processo de renovação, foi lá e contratou uns jogadores, assim, que foi destaque do São Paulo. Não importa de onde aquela for. música de Beyoncé. Se estava gostando, eu deveria ter colocado o anel. Sim. Perdeu, brinquei aqui, já até falei essa frase aqui no Redação, não deu assistência, perdeu para a concorrência e o Palmeiras anunciou o Caio Paulista como seu novo reforço. Mas eu confesso que tenho só uma preocupação, e aí, infelizmente, atualizando, nem 2023, que eu ainda estou atrasada, estamos em 2024. Sim. Mas é que a gente vive um cenário tão bizarro de violência no futebol, que às vezes tem um pouco de receio quando a gente fala dessa transferência de atletas entre clubes, principalmente entre rivais, a gente não... Claro que essa responsabilidade não é direta, né? Mas é muito cuidado com esse torcedor que está magoado, e aí, naturalmente, está magoado, vai vaiar o Caio Paulista, vai reclamar quando ele tiver, mas não defender isso de forma que a gente não justifique, mas acabe, de certa forma, influenciando o torcedor que deixa de ser só um torcedor na arquibancada para ser um agente de violência, para ser o cara que vai, como vimos, o Caio Paulista já passou por isso, teve o telefone vazado, foi vítima de ameaças. Então a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente fala da transferência de jogadores entre clubes rivais, para que isso não seja utilizado de alguma forma para quando se cometem crimes e aí utilizar essa paixão, porque não justifica, né? A paixão pelo futebol não tem nada a ver com a violência. Então o Caio Paulista, como qualquer outro jogador, tem o direito de trocar de clube. E aí, claro, se o torcedor ficar magoado, vai lá na arquibancada e vai, e reclama, e torce para o clube fazer uma contratação melhor para a posição, mas nunca defendendo que isso de alguma forma vire um motivo de violência contra ele, porque é completamente injustificável, né? E do ponto de vista esportivo, para o Palmeiras é uma grande contratação, pensando tanto como ponta, quanto um lateral esquerdo, e um movimento de mercado até interessante, considerando os dois clubes para a temporada. Porque a gente está vendo uma posição que é muito difícil no futebol brasileiro e mundial, de lateral esquerdo, que é de fato difícil da gente encontrar. Tem a opção também de ser um ponta, porque era um atacante, foi o Diniz quem transforma o Caio Paulista no lateral esquerdo, né? Porque ele sempre foi um atacante de lado de campo. Mas é um movimento mostrando também o quanto é difícil, ainda que o Palmeiras talvez tenha um dos melhores laterais esquerdos do campeonato, que é o Piquerez, na possibilidade de perdê-lo, a gente precisa buscar em outro lugar, porque tá, ou num rival, porque tá difícil encontrar no mercado, né? Sim. Não é por acaso que o Palmeiras também tem sido campeão nos últimos torneios do Campeonato Brasileiro, né? Porque tem uma das melhores gestões do futebol brasileiro, né? Então passa por isso, né? Em se antecipar. Se a gente vai perder um jogador importante do elenco, já está se antecipando, né? E ele me lembra também muito, aí sim, alguns jogadores que jogavam nas laterais, Camila, né? E que tinham habilidade para jogar no meio de campo, né? Na verdade, a defesa toda, né? Tem jogadores que têm habilidades para isso, né? O quarto zagueiro que vira volante, o volante que vira quarto zagueiro, o laterais que vira o meio de campo. Talvez o tetracampeão Mazinho seja o melhor exemplo disso, né? Um dos maiores laterais que eu vi jogar e que depois foi para o meio de campo e foi para o futebol europeu por conta disso, né? Nosso companheiro. Parabéns e felicidades pela classificação ao novíssimo Mundial da FIFA nos Estados Unidos em 2025. Parabéns ao Palmeiras. Galera, o pessoal tá falando bastante aí do Caio Paulista. Primeiro dia do ano já tem anúncio aí na academia de futebol. Caio Paulista, lateral esquerdo do São Paulo, deixa lá o tricolor e vem pro Alviverde, pro Almuro.
E o Caio Alexandre tá complicada a situação, né? Por enquanto deu aquela esfriada, o presidente lá, o Paz, né, CEO do Fortaleza, que virou SAF também, né, chupa essa manga, o homem falou que tá complicado o negócio, né, que tá esfriado e que não sei das quantas. E questão do Cauli também, a outra SAF, né, o Bahia também não tá querendo se livrar de jogador. O Grupo City, né, pesado demais, né, os caras, se a gente não ficar esperto, eles que vão vir atrás dos nossos ainda, né? Melhor largar quieto esse negócio aí, procurar outro, porque senão daqui a pouco, né, vai que eles inventam. Pera, vocês estão enchendo o saco demais? Manda esse Zé Rafael pra nós aí, pronto. Manda o Veiga também. Aí eu quero ver. Que os caras têm dinheiro. Vocês falam, não, tá enchendo o saco demais. Manda esses 2 pra nós aí. Vamos parar com essa brincadeira aí. Esse pessoal tá chato demais. Vamos tirar 2 deles aí. Bom, cuidado aí, Verdão. Será que a Leila Pereira segura a bucha aí, se chegar uns milhões aí pra levar o Zé Rafael e o Veiga na mesma brincadeira? Meu amigo, rapadura é doce, mas não é mole, hein? Eu vou falar uma coisa pra você, ó. Manda aqui, avante Mercado da Bola. Avante Mercado da Bola e manda o seu comentário aí, tá? Os vídeos aqui do lado, como eu sempre digo, né? São vídeos que aparecem aqui agora, estão aparecendo aí, porque são recomendados para que você continue assistindo aí. Então já clique e já veja essa notícia aí do lado. Já veja aí o que esse cidadão falou. Se é que dá para dar crédito a esse cidadão que falou aí, né? Tá nessa playlist aqui, ó. Clica aí para você ver. Cara, obrigado pelo seu like. Até o próximo vídeo. Avante palestra.